Muito bom dia, nação. Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Logo cedo na manhã desta segunda-feira, estamos aqui trazendo as notícias e informações do Flamengo para vocês. Meus amigos, o Mengão venceu o Cuiabá por 2-1. Teve a despedida do Felipe Luiz, Rodrigo Caio, e nós vamos analisar a imprensa esportiva falando sobre o Flamengo. Agora, meu amigo, é focar na temporada 2024. O Flamengo já começou aí a fazer as suas mudanças, tá tendo aí essa reformulação, alguns jogadores saindo, e o Flamengo vai começar a trazer novos jogadores. Já foi citado o nome do De La Cruz, que deve vestir a camisa do Mengão. O Flamengo vai fazer uma proposta oficial para contratar o jogador e trazer mais jogadores. E nós vamos analisar aqui a imprensa esportiva de todo o Brasil falando sobre o Flamengo, sobre expectativa para 2024. Tem o Tite falando, tem o Neto também aqui falando sobre o Flamengo, tem o João Guilherme falando sobre o Mengão. Vamos analisar tudo isso no nosso canal, mas faz o seguinte, já chega explodindo o dedo no like, nos ajude a bater uma meta de 2.000 likes para esse vídeo, mas para isso eu preciso muito da força da torcida do Flamengo em peso aqui no nosso canal. E se você ainda não está inscrito no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, porque aqui todos os dias temos notícias e informações do Flamengo para vocês, tá bom? Vou deixar os créditos aqui ao canal da ESPN Brasil, ao canal do Apito Final, ao canal do João Guilherme, link na descrição como créditos. Vamos analisar as últimas notícias do Flamengo. Falar agora do Flamengo, que jogou hoje contra o Cuiabá, venceu em um jogo de muita emoção, marcado pela despedida do Rodrigo Caio e também do Felipe Luiz. Aqui no Maracanã, uma tarde de muita emoção na vitória de 2-1 do Flamengo sobre o Cuiabá na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo chegou aos 66 pontos, terceiro lugar na tabela, perde ainda no saldo de gols para o vice-líder, o Atlético Mineiro, que está a 3 pontos do líder Palmeiras, mais uma distância de 16 gols no saldo do primeiro colocado. Então, muito difícil aí, quase impossível o Flamengo ser campeão na última rodada. Mas para G4, o Flamengo se colocou numa situação bem melhor. O jogo marcado por emoção aqui no Maracanã, como eu disse, porque Felipe Luiz e Rodrigo Caio se despediram da torcida rubro-negra no Maracanã. O Felipe Luiz vai se aposentar ao fim do Campeonato Brasileiro e o Rodrigo Caio vai seguir a vida, não vai renovar contrato com o Flamengo depois de 5 temporadas, tá por aqui no Clube Rubro-Negro desde 2019. Antes da partida, muito emocionante, mosaicos ali com reverências aos dois jogadores, até o Felipe Luiz numa foto antiga dele com o avô, ficou muito emocionado, posou no gramado com as taças, ele também, o Rodrigo Caio, e o Felipe Luiz foi titular na partida, participou ativamente do jogo. O Flamengo abriu o placar rapidamente com o Luiz Araújo, fez 1-0, no fim do primeiro tempo o Pedro ampliou, mas na segunda etapa, depois de um lance ali um tanto quanto polêmico no Maracanã, o árbitro consultou o VAR, observou o vídeo e aí marcou um pênalti de Varela em Cleison. O próprio Cleison foi lá e converteu, diminuiu para 2-1, mas Rodrigo Caio ainda entrou no gramado no finalzinho para se despedir. O Flamengo faturou 2-1 e depois ouvimos, claro, personagens aqui do Maracanã, como o técnico Tite e, claro, Felipe Luiz. Eu fiquei com a sensação de que eu nutria ainda a esperança que poderia brigar na última rodada pelo título, te confesso. Porém, também não está definida aquilo que era o objetivo inicial quando nós sentamos, juntamente com a direção naquele momento. E aí tu tem o sonho, mas tu tem o real. E eu sempre procurei o real. A gente nutriu na medida que encostou a possibilidade do título. O real, ele é a classificação direta para a Libertadores. Esse é ainda a confirmação. Eu sonhei muito com esse dia de hoje. Sinceramente, assim, chorei muito essa semana, esses últimos 2, 3 dias, chorei muito mesmo, me emocionei, mas eu não sabia o que esperar do Maracanã. E junto a isso tem um jogo para jogar, tem um jogo importante para jogar. E então eu foquei muito no jogo hoje, eu queria fazer um bom jogo, queria sair com uma vitória, para mim era a coisa mais importante de tudo. Estou muito emocionado, mas eu estou em paz, sabe? Estou realizado, sei que estou parando na hora certa, sei o que eu senti esse ano, e sei que não quero mais jogar futebol. Então tenho muita vontade já de dar o próximo passo. Então é isso, o Flamengo terceiro colocado, 66 pontos na tabela. Na última rodada vai até o Morumbi para enfrentar o São Paulo. O Cuiabá, 12º, 48 pontos.
na última rodada, recebe na Arena Pantanal o Atlético Paranaense. E aí encerram os dois clubes as participações no Campeonato Brasileiro de 2023. Muito bem, então os números de Flamengo e Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo foi melhor do que o Cuiabá em todos esses pontos. Posse de bola, passes certos, finalizações certas, grandes chances, ações na área rival. Então aí, 68% a 32, 601 passes, 19 finalizações contra 2 finalizações certas, 6-1, grandes chances 5-1 e ações na área rival 46-10. E tem também o Pedro e os seus números. Ele foi, no ranking do elenco, primeiro em todos esses pontos. 11 jogos, né, desde a estreia do Tite, com 7 gols, porcentagem dos gols no time 38,9%, 28 finalizações certas 14 e minutos até marcar, 120 apenas. Eu não sou muito disso, mas eu vou fazer essa pergunta. Se tivesse mandado o Jorge Sampaoli embora naquele absurdo que fizeram com o Pedro, e se tivesse contratado o Tite, se o Tite tivesse aceitado... Se tivesse contratado um técnico, não precisava ser o Tite. Mas se fosse o Tite... Aí era campeão brasileiro. Não era? Era. Eu acho que o Tite, em 2 meses, deu ao Flamengo a esperança de que, com um mínimo de respeito entre as pessoas e organização dentro do CT, o Flamengo está muito à frente dos outros. Tem um elenco muito mais recheado, estrelado, ainda que também hoje tenha tido choro e despedidas antes da hora no Maracanã, até porque o Flamengo não estava mais disputando o título. O Tite deu ao Flamengo essa centelha de seriedade que há alguns anos o Flamengo está correndo atrás. Eu não estou dizendo que nunca teve ou que todo mundo não tem, mas esse ano especificamente, a gente completou essa semana... O VAR deu esse pênalti mesmo? Não, ele tirou. Não, o VAR. Ele tirou esse pênalti. O VAR tirou esse pênalti. Mas deu um pior. Deu um pior. Não, o pior é brincadeira. O que aconteceu... Que foi esse aí, ó. Que absurdo dar o pênalti que eu não estava vendo. O que aconteceu no último ano do Flamengo, assim como a gente falou sobre a irresponsabilidade do Botafogo, é bizarro. Há um ano exatamente, um pouquinho mais de um ano, essa semana completou um ano, o Flamengo contratou o Vitor Pereira e mandou embora o campeão da Libertadores e o campeão da Copa do Brasil. Em um ano teve Vitor Pereira, teve Mário Jorge, teve Sampaoli, teve soco, teve mordida na virilha. É uma bagunça, entendeu? Coitada do cara, né? Como que o cara explica, chegando em casa, que o rapaz é casado. Aí ele chega em casa e fala pra esposa dele assim, ó, tava no shopping. Aí apareceu lá o Marcos Braz, que é vice-presidente, vereador, né? Vereador. E ele me deu uma mordida na virilha, bem. Você acha que dentro do shopping. Você acha que a esposa dele vai acreditar? Ou a esposa, ou o marido, quem quer que seja, qual relacionamento. A mãe. Olha, ele me deu... E o legal é que o meu pipi tava pro outro lado. Porque se o meu pipi tivesse pra esse lado, ele tinha mordido meu pipi, tinha arrancado o pipi meu. Cara, como é que pode isso? Isso é uma coisa inacreditável. Seu Flamengo, velho. Seu Flamengo. Desculpa falar isso. Eu acho que o Tite, em 2 meses, ele também errou. Eu acho que o namoro mais demorado ali, para ele não falar assim antes do jogo com o Corinthians, poderia dar a ele o título brasileiro. Acho que ele errou no jogo contra o Santos. Ele errou muito no jogo contra o Grêmio, que o Flamengo vencia e tomou uma virada bizarra no segundo tempo. Ele errou no jogo contra o Atlético. Ainda que ele não tivesse o Pulgar, a escalação dele é do time que não ganha de ninguém. São 6 jogadores na frente. Todo mundo tentou isso depois do Jorge Jesus e esse time não ganhou. Eu acho que o Tite tem erros. Mexeu mal também. Foi um jogo muito ruim do Tite no meio de semana. Mas o Tite deu ao Flamengo uma seriedade que algum... Verdade. Tem umas coisas que são chatas, entendeu? Toda coletiva de imprensa tem que levar um amiguinho. Isso é chato, Tite. Um dia é o Juan, um dia é o Kleber Xavier, um dia é o filho, um dia não sei quem. Pode ele falar, pode ele assumir o protagonismo, porque se o Flamengo chegou a Libertadores do ano que vem pela fase de grupos, ainda que pareça pouco para o time, como disse o Luiz Fabiano, todo mundo achava que ia ganhar tudo esse ano, é na assinatura dele. E o Flamengo também precisa reformular. Só que o Flamengo tem dinheiro para comprar. Quem tem dinheiro para comprar, vai comprar e vai ter elenco para ter 9 rodadas perdendo o jogador e tendo jogadores à altura para substituir. Então, acho que de partida o Flamengo sai muito à frente dos demais. Luiz, o que você pensa do Flamengo, do Tite? Aonde eles perderam o timer? O que você enxerga disso? No ano inteiro, né? Foi um grande timer. Foi um grande timer. É uma ampulheta, sabe? Uma coisa analógica. Né? Daquelas grandonas, assim, né? Até chegar nesse fim de temporada e, de fato, ter um técnico agora. Acho que o principal, neste momento,
essa paz, essa tranquilidade, um ambiente, que foi algo que o Filipão fez no Atlético também, que foi muito importante, dar uma leveza ali ao ambiente que era conturbado com o Kudê. E aos poucos eu acho que ele está dando mais equilíbrio, isso vai passando para o campo, vai dando mais equilíbrio para esse time do Flamengo. Cebolinha está jogando muito, melhorou com o Tite. Com ele, recuperando o futebol dele. Acho que o Arrascaeta está melhor fisicamente. Aos poucos ele vai encontrando, mas ele ainda precisa buscar soluções. Ele de fato vem errando. É um time que defensivamente ainda sofre muito. Contra o Atlético foi muito mal. Bruno Henrique no lado direito ali vai se adaptar, não vai. Ele precisa recuperar o Gabigol. Como é que vai ser o Gabigol? O Gabigol vai sair do Flamengo. Pois é, que não tem jogado. Como é que vai ser? E essa reformulação... E o Corinthians é o time que quer contratar ele, tá? E essa reformulação, que não vai ser do tamanho da do Corinthians, mas também é considerável, né? Na zaga, Rodrigo Caio foi embora, Felipe Luiz agora foi embora, Everton Ribeiro, fica, não fica, aquela geração... Vocês viram a entrevista do Rodrigo Caio em relação ao Jorge Sampaoli? Coisa incrível que ele fala, né? É forte o que ele fala, né? Pois... É uma coisa, assim, muito forte o que ele fala... Né, Isso hoje, depois do jogo, né? Não, foi antes, foi durante a semana, quando ele anunciou a saída. Eu não sei pra quem que ele deu a entrevista. Eu vi no Rios, ali no Instagram, eu vi a entrevista inteira do Rodrigo Caio, que é de Dracena, menino muito bom de bola, um baita do profissional, e que o rapaz aí arrebentou com ele. O que você pode terminar do Flamengo? Não, e é isso. E agora esse trabalho de reformulação, né? De que quem chega vai ter dinheiro para contratar. Everton Ribeiro... Fala que é 300 milhões que os caras têm. Acho que é um ponto. Né? Vai ficar, não vai ficar. Talvez ele seja muito útil para outros clubes ainda, mas para o Flamengo nem tanto. Então é esse trabalho que ele vai ter que comandar agora. Mas diante de tudo que foi o ano do Flamengo, eu acho que termina com um sentimento de esperança para o ano que vem, sabe? Eu tenho essa sensação. Do que o Tite fez agora, tá? Diante do que verdade, verdade. Tanto que lá no jogo do Maracanã contra o Atlético, perdendo de 3-0, a torcida dá aquela demonstração, né, de muito apoio, cantando muito. Então, eu acho que o Flamengo já está com um olharzinho assim para 2024. Navarro. Eu acho que o Flamengo vem muito forte para o ano que vem. Acho que o trabalho do Tite, com poucas demonstrações que nós tivemos, nesse pouquíssimo tempo que ele teve, já deu bons frutos. Eu tô com você, Neto, quando você fala que o Flamengo vem para disputar com esse time, com o Tite, meu irmão. Eu acho que o Tite vai contratar o Léo Ortiz, que é o zagueiro do Red Bull Bragantino. Gabigol não vai ficar porque não tem ambiente nenhum. Não tem ambiente dentro de vestiário, não tem ambiente com o Tite, não tem. E o Gabigol fez 22 ou 23 gols no ano, numa fase ruim. Mas tem uma questão de contrato, né, Neto? Que ele foi renovado no meio desse ano. Não, vai ter mais um ano de contrato só. Não renovou o contrato, não. O Gabigol não renovou o contrato. Ele tem contrato para o ano que vem. Tem contrato até o ano que vem. Aí fica livre. Não renovaram o contrato dele. Então, e o Corinthians vai para cima dele mesmo. Vocês podem ter certeza do que eu estou falando. A temporada do Flamengo. Aí você vai argumentar o seguinte, João Guilherme, o Flamengo foi vice-campeão da Copa do Brasil. Chegou à final da Copa do Brasil. O Flamengo pode ser vice do Campeonato Brasileiro. Hoje é o terceiro colocado. Minha gente, o Flamengo, este ano, ele já atingiu no mês de setembro a marca de R$1 bilhão em faturamento. Deve terminar este ano sem nenhum título, com 1 bilhão e 300 milhões em faturamento. Aí você vai dizer assim, pô, João Guilherme, mas dinheiro não entra em campo. Ok. Mas dinheiro é muito importante, porque o Flamengo tem um poder de compra maior do que todos os outros, uma condição financeira melhor, e tem uma estrutura de primeiro mundo. O Flamengo tem tudo. O Flamengo que conquistou muitos títulos recentemente. Mas aí a temporada inteira do Flamengo e colocando nesse bolo o Campeonato Brasileiro foi uma enorme decepção para a torcida rubro-negra. Porque o Flamengo começou o ano, mesmo com aquela história da demissão do Dorival e a vinda do Vitor Pereira, como um time que iria disputar 7 títulos e que tinha grandes possibilidades de ser campeão, pelo menos em 3 deles. O
Flamengo perdeu Supercopa para o Palmeiras, perdeu a Recopa Sul-Americana para o Del Valle, perdeu o Carioca para o Fluminense. O Flamengo não chegou à final do Mundial de Clubes, foi eliminado pelo Al Hilal. O Flamengo teve uma campanha muito ruim no Campeonato Brasileiro, de quedas, idas e vindas, e perdeu jogos que fazem falta, inclusive nessa chegada agora, inclusive depois da chegada do Tite, né? Porque teve o jogo com o Santos em Brasília, o jogo com o Grêmio em Porto Alegre, que estava vencendo e levou a virada. Já nesta reta final com o Tite, que em 11 jogos venceu 7 e tem um aproveitamento marcante, mas o Flamengo deixou alguns pontos que hoje, só nesta parte com o Tite, estão fazendo muito falta. Então o Flamengo realmente foi uma enorme decepção na temporada e gera uma expectativa e uma pressão, uma cobrança muito grande para 2024. Primeiro, porque não ganhou título em 2023. Segundo, porque é ano de eleição no Flamengo. E embora seja clube de regatas, o futebol é que puxa a fila no Flamengo. E a pressão para conquistar será muito grande, a começar pelo Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca passa a ser muito importante para o Flamengo, porque ele já começar o ano na sua primeira disputa ganhando um título, será importante para a sequência da temporada. Num ano horroroso, terrível, o Flamengo, mesmo assim, ele chega a vice da Copa do Brasil e ele pode terminar em segundo vice do Brasileiro ou terceiro colocado. Então, assim, se vê claramente que tinha potencial para fazer muito mais, né? Mas não fez. Porém, corrigiu a rota neste final de 2023. E o Flamengo para 2024, com a sequência do trabalho do Tite, com um ajuste que será feito no elenco. Felipe Luiz e Rodrigo Caio já se despediram hoje. Algumas peças podem chegar, mudanças devem acontecer. O Flamengo projeta algo muito forte para 2024 e não tenha dúvida que disputará aí os títulos. O Braz não sairá. Rodolfo Landim, ele já declarou isso. A diretoria do Flamengo será mantida para 2024. Spindel, Braz, Juan, Fabinho, continuarão todos ali. Inclusive hoje o Juan estava ao lado do Tite na entrevista coletiva. O que mudará é algumas peças, jogadores, alguns chegarão, outros sairão. E a direção não mudará. O Landim sairá daqui a um ano, porque teremos eleição no Flamengo e ele não pode ser reeleito. Esse é o segundo mandato dele. O estatuto não permite. Entretanto, ele quer manter o seu grupo no poder. Então, o grupo do Landim terá um candidato na eleição. E muito provavelmente concorrerá com Eduardo Bandeira de Melo, que virá como um outro candidato. É muito provável que isso aconteça. E para ter sucesso neste pleito, é fundamental que o Flamengo vá muito bem no futebol. Porque se não for bem no futebol, o Landim e o seu grupo acabará perdendo poder no Flamengo. É um caso do próprio Bandeira. O Bandeira dirigiu o Flamengo entre 13 e 18 e era o presidente quando houve a maior transformação financeira da história de um clube de futebol no mundo com as suas próprias forças. Foi o que aconteceu com o Flamengo, que saiu de um clube falido para um clube bilionário em 11 anos. Isso é um fato. Está tudo aí comprovado, documentado. E na gestão do Bandeira, que teve na primeira parte dela o apoio e o planejamento de Rodolfo Landim, de BAP, depois houve desentendimento, Valim, e eles acabaram se afastando.
mas esta gestão arrumou a casa. Mas no futebol acabou sofrendo algumas derrotas importantes que impactaram, muita pressão da torcida, e o Bandeira não seguiu. O Landim entrou em 2019 e a partir daí o Flamengo conquistou nada mais nada menos do que 11 títulos na gestão de Rodolfo Landim e com o Marcos Braz de vice-presidente. Perdeu também muitos outros, né? Perdeu acho que uns 10 títulos, mas ganhou 11 títulos, né? Está sempre ali, chegando, disputando. Mas então, não mudará a direção do Flamengo. Então esse daí, nação, as últimas informações do Flamengo. Agora vamos ver o que vai acontecer daqui para frente nesse final de ano. A informação que nós temos é que o Flamengo vai antecipar, sim, as negociações por novos reforços. Já ouvimos falar aí sobre o De La Cruz, que a negociação que o Flamengo quer de qualquer jeito. O Flamengo vai investir pesado para trazer o jogador do River Plate e já deve fazer a sua primeira oferta para trazer o jogador. E aí vamos ver o que vai acontecer. Tem o zagueiro do Bragantino também que o Flamengo quer contratar. Tem algumas outras peças. Vamos trazendo para você as notícias assim que forem chegando para a gente vai informando vocês. Por isso fica ligado, deixa o sininho ativado das notificações aqui embaixo, tá bom? Então é isso daí, nação. Muito bom dia. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.